No mês que vem a guerra final de Boku no Hero vai completar 2 anos de produção, e nesses quase 2 anos só tivemos 5 capítulos da luta do Midoriya contra o Shigaraki. A enrolação não acontece só na guerra final, mas em todos os arcos. O autor sempre adiciona vários personagens com que ninguém se importa e além disso dá várias lutas pra eles. Ele nem se preocupa em dar um desenvolvimento decente pros personagens que ele adiciona além de esquecer os antigos. Isso faz as lutas serem chatas e só atrasarem as lutas que os fãs realmente querem ver, e é pior pra quem acompanha um manga, porque imaginem o quão frustrante é para as pessoas que têm acompanhado a guerra final semanalmente nesses 2 anos. Por causa disso 90% das lutas de Boku no Hero são resumidas como uma luta da Ribrianne de Dragon Ball. Ninguém liga, quem vê só quer que acabe e é irrelevante para a história. Isso faz todos os arcos de Boku no Hero serem arrastados e desnecessariamente grandes. E isso intensifica outro problema de Boku no Hero, porque além dos problemas anteriores, quando a história dá um passo para frente e ela dá 20 para trás, o melhor exemplo disso é a fase do Midoriya vigilante. Ali o Midoriya tinha sofrido sua primeira derrota como herói e ela foi avassaladora. O manga mostrou que o Midoriya estava se autodestruindo, ele não descansava, não comia e sempre estava sujo. Mas no início desse arco eu fiquei com um pé atrás, porque mesmo depois do Shigaraki ter feito um massacre, quase matado Bakugo e o Torino e além disso ter arrancado um olho do Aizawa e ter feito ele cortar a própria perna, e com tudo isso tendo acontecido na frente do Midoriya, ele ainda decide que quer salvar o Shigaraki, e meu medo se concretizou, mesmo sendo uma ótima oportunidade para desenvolver o caos que o mundo ficou e amadurecer o Midoriya. Esse arco só dura alguns capítulos e o manga joga toda essa ideia no lixo e nunca mais toca em nenhum assunto da saga do Midoriya vigilante. E você deve estar se perguntando por que eu não chamo de arco do Deku Dark, e a resposta é simples: o Midoriya nunca ficou Dark, ele é a mesma pessoa porém mais forte. Muita gente reclama do Tanjiro dizendo que ele é muito bonzinho e sente pena dos Onis, mas ao contrário do Midoriya, o Tanjiro não perdoa ou quer salvar seus inimigos. Ao contrário do Midoriya, o Tanjiro faz o que tem que ser feito sem hesitar. Já o Midoriya, na sua suposta fase Dark, salvou o Overhaul, e para piorar ele não mostra evolução mental nenhuma. No novo capítulo o Midoriya concorda com os antigos portadores do On For All que o Shigaraki é a destruição encarnada, e a alegria dele é causar destruição, e ele simplesmente manda. Não é tão simples assim, ele ainda é humano. O Midoriya é bonzinho e esperançoso de uma forma tão forçada e irrealista que dá raiva. Para finalizar, temos que falar dos vilões. Eles eram para ser um dos pilares de Boku no Hero, afinal é um anime sobre heróis, porém isso não acontece. Os únicos que prestam são o Isten, Gentle Criminal e o Dabi. O All For One, que era para ser um grande vilão, só serviu para encher linguiça na guerra final, porque a luta contra os heróis não rejuvenesceu tanto o All For One. O que realmente deixou ele extremamente jovem foi ser interceptado pelo All Might e pelo Isten. Isso faz os vários capítulos de luta que o All For One teve serem inúteis, já que era só ter adiantado a luta dele contra o All Might, e teria o mesmo efeito. Mas ao invés de não enrolar a história e fazer algo coerente, o autor colocou o All For One para lutar contra um monte de secundários e fazer ele não conseguir matar estudantes que estão no primeiro ano do ensino médio, e o autor ainda teve a coragem de fazer o Bakugou solar o All For One de uma forma tosca, e ainda fazendo todos os poderes que ele roubou voltarem para os seus donos. O Shigaraki também é horrível como vilão, porque a história dele dá motivos para ele ser do mal. O arco que dá foco total ao Shigaraki é o melhor arco de Boku no Hero. O despertar dele é épico. Quando ele recebe os poderes do All For One também é épico. Porém, como eu disse antes, quando Boku no Hero dá um passo para frente também significa que vão ter 20 passos para trás, porque o Shigaraki se tornou basicamente um corpo reserva pro All For One, e o roteiro força muito pro Shigaraki ser o inimigo super poderoso e que ninguém além do Midoriya consegue lutar contra. Sério, o autor teve a cara de pau de colocar que crise de identidade burlava os poderes da Star, e além disso, mesmo com seus poderes negados, o Shigaraki consegue expandir seu corpo para lutar com os heróis, e só com isso dá uma surra em todos eles. O problema não é o Shigaraki ser forte, o problema é o autor criar situações onde era impossível o Shigaraki não ser derrotado, e ele criar várias conveniências de roteiro com
com explicações meia-boca pra ele sair vivo. No geral, os vilões de Boku no Hero são um exemplo perfeito de ideias boas com execuções horríveis. A junção de todos esses fatores fazem Boku no Hero não passar de uma obra medíocre que tinha potencial, mas que foi desperdiçado por um autor incompetente.